pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Nosso papo com Paty hoje tá pra lá de sensacional. Sabe por quê? Vou compartilhar com vocês algo que tem angustiado muitas mãezinhas, paizinhos, responsáveis. E você fala assim, Paty, como assim falar de angústia com esse tom, né? Gente, calma o coração. Vamos passar de uma forma leve, né? Porque assim, eu tenho tido muita procura em relação à questão da alfabetização, né? Na questão de processo de transição de letra bastão para letra cursiva. Paty, o que é isso? Para quem não é educador, para quem, né, não é da área, né, da educação, fica meio que perdido com essas formas de se falar. Então vamos suavizar um pouquinho. A letra bastão nada mais é que a letra de forma e a letra cursiva, a letra de mão. Ok? Ficou mais fácil, né? Pois é. E então, assim, o que eu quero hoje compartilhar com vocês? Algo que eu venho ouvindo, venho assim atendendo e buscando alternativas para melhorar a qualidade de ensino dessas crianças, ou pelo menos tentar aí focar numa aprendizagem mais segura, uma aprendizagem mais assim concreta, né? Como assim, Paty? Porque antes da gente chegar nesse processo de leitura e escrita, da alfabetização, o processo dessa transição que angustia muito, poxa, vamos falar um pouquinho dos estágios do desenvolvimento dessa criança. Tá, se a criança hoje chegou com 6, 7 anos, ela não está alcançando, potencializando, o que tem de errado? Às vezes nada, às vezes é só um momento mesmo. E claro, nós devemos respeitar, cada um tem um tempo, cada um tem um momento certo de aprender. Outra coisa, claro, nós aí enquanto psicopedagogos, outros profissionais atrelados aí na área da educação, temos de ter um olhar assim, né, mais técnico de repente, tá? Se com tudo isso se ofereceu de todas as formas, maneiras e a criança não atingiu, tudo bem, vamos então procurar entender o porquê que ela não está aprendendo ou não está alcançando tal habilidade. Perfeito. Mas vamos imaginar uma situação, né, de desenvolvimento. Ok. Então assim, antes da gente chegar na parte da escrita, vamos viajar um pouquinho, ou melhor, ao túnel do tempo. Vamos retroceder um pouquinho com essa criança no sentido de como ela foi enquanto bebê. O que ela fazia com 9 meses, por exemplo? Ai, mas faz tanto tempo, mas vamos tentar ali melhorar isso. O que acontece? Antes da criança chegar na fase, então, da alfabetização, desse desenvolvimento, é preciso, então, lá atrás, potencializar algumas habilidades. Por exemplo, uma criança com 9 meses, dentro do seu estágio normal de desenvolvimento, normal no sentido assim, né, gente, de que assim, o que se espera para aquela faixa etária, tá bom? Então, assim, tá, com 9 meses, por exemplo, nós já podemos estimular essa criança a desenvolver algumas habilidades, como força, por exemplo. Poxa, força? E o que tem a ver com a escrita, Paty? Pois é, vamos lá. A força, então, a partir dos 9 meses, por exemplo, ela é necessária ser estimulada em criança que possa manipular objetos, pegar, movimento de pinça. Ó, movimento de pinça, por exemplo, como que eu posso trabalhar com uma criança de 9 meses? De repente, claro, um adulto, 9 meses a 12 meses, né? Eu costumava sempre fazer, por exemplo, potinhos, né, separados. Vamos fazer assim, ó, rasgar uns papeizinhos, fazer umas bolinhas de papéis e a criança vai pegando, pondo de um lado para o outro, ou então vamos separando por cores, né? Então você pode oferecer várias coisas, tampinhas, né? Claro, com supervisão do adulto, nada de deixar a criança com 9, 12 meses, né, manipulando esses objetos pequenos, pelo amor. Então, eu estou sugerindo, falando com o adulto que estará manipulando com essa criança, oferecendo algo que possa ali só para ela poder ter esse movimento, tá bom? Então, por favor, tenhamos aí bom senso de fazer esse trabalho de uma forma, né, coerente e com segurança. Isso foi uma sugestão assim que me veio agora, mas claro que a gente pode fazer outras coisas.
por exemplo, algodão, de fazer bolinhas, não que também não seja perigoso para uma criança de 9 meses, 12 meses, 1 ano e pouquinho. Então, tudo aí tem uma questão de critério de bom senso, tá? Mas assim, então sugerindo algumas atividades de manipulação, de empilhar, ou empilhar objetos, massinha de modelar, isso é muito, muito eficaz para criança pequena, e aí já vai avançando alguns, né, meses a mais, enfim. Então, tudo isso eu tô trabalhando o quê? Força. Paty, tá, mas e o que tem a ver com a escrita? Tá. Então, se eu tô desenvolvendo, tô trabalhando, eu já tô desenvolvendo outras habilidades, coordenação motora, coordenação visomotora. Como assim? A coordenação visomotora é aquele movimento de olhar, né? Ao mesmo tempo que eu tô pegando, eu tô olhando, eu tô fazendo. Nisso eu desenvolvi o tônus, tô desenvolvendo o tônus muscular da criança. Então, assim, para se perdão, se sustenta a cabecinha, né? Inclusive, deixa eu ver aqui se eu anotei, tem um aplicativo para você que é mamãezinha de primeira viagem, tem seus bebês. Na minha época não tinha esses aplicativos, enfim, né? Quando os meus eram pequenos, se fosse hoje, nossa, eu ia explorar muito. Então tem um, eu acho que a pronúncia é Kinedu, Kinedu. Então você vai lá, tem um app, ele, nossa, é muito rico em estágios de desenvolvimento da criança, dos bebês. Então, por exemplo, o que eu posso esperar de uma criança de 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 9, e nisso vai oferecendo ainda atividades e até mesmo sugestões de massagens corporais, como estimular, tudo isso para fortalecer a criança que está começando a sentar, engatinhar. Então, o próprio movimento de engatinhar, já estou desenvolvendo força, o tônus, né? Então, tudo isso é muito, muito rico. E aí, mãezinha, o que você acha que tem a ver com a escrita? Tá, então se eu tô no concreto, tô desenvolvendo, eu já tô, ó, fazendo toda essa estimulação da mãozinha, para que quando chegar lá na alfabetização, a criança não esteja robotizada, engessada, né? Tipo, dura, rígida, não. Então, já vou ter mais flexibilidade. Então, é isso que eu quero trazer para a gente complementar o porquê da fase de desenvolvimento até chegar à alfabetização, ok? Então, por exemplo, outra coisa, a visomotora, eu posso oferecer num estágio, tá? Uma atividade bem simples, de repente jogar bola, pegar bola, jogar na parede. Então a criança vai e volta, aquele movimento de vai e volta, tudo isso também eu já estou desenvolvendo, porque na hora da escrita, quando ela estiver, vamos supor, vamos voltar, né, ao formato antigo, que eu estou lá na lousa, a criança está olhando, então ela tem esse movimento de olhar e escrever, olhar e escrever. Então, se eu trabalhei, se eu estimulei de alguma maneira, se eu deixei essa criança brincar, explorar o seu ambiente, porque olha, vou abrir um parênteses aqui, você mamãezinha, se você é tão organizada, se você realmente gosta das suas coisas, né? Tudo bem, eu respeito, eu sei que a gente, né, tem que ser também, mas assim, a partir do momento que os filhos chegam, a gente acaba tendo que, poxa, deixar desorganizar um pouquinho, porque ele precisa explorar, pisar no chão, explorar o ambiente em que vive, né? Pegar as coisas, tirar de um lugar, pôr no outro. Tem tantas coisas hoje que a gente pode oferecer dentro de casa mesmo, até com potes, né? Quem não tem potes em casa? Potes de sorvete? Eu? Bastante, mesmo não tendo crianças pequenas. Mas enfim, né? Pega potes de sorvetes, pega roupas, põe para essa criança trocar de um pote para o outro. Então vamos rasgar papel junto, rasga papel, tira de um lugar, põe no outro, bolinhas, né? Faz bolinha de meia, pega a meia daqui, põe na outra, cores, separa por cores. Olha só quantas coisas, além de que estimular, está fazendo com a criança. Eu, quando os meus eram pequenos, eu tinha essa questão de por exemplo, meias, né, recolhia tal e já deixava espalhada para ele vir, né, e a Thalita também, o Vitor e a Thalita. Eu sempre trabalhei assim com eles, de deixar assim, para eles mesmo procurarem os pares, isso mesmo sendo mãe, não estou falando como professora nem psicopedagoga não, lá atrás mesmo eu já estimulava dessa forma, de cada um pegava e fazia os seus pares e guardava. Então, ó, além do processo de estimular,
tá ajudando, tá compartilhando e tendo esse momento de mãe e filhos, né? Muito importante também para o desenvolvimento da criança, obviamente, né? Então é isso. Então em casa mesmo a gente tem tantas coisas para explorar e estimular. Sabe aquele, como que é aquele de macarrão, escorredor de macarrão, por exemplo? Tem uma atividade que você pode inverter, né? E simples, pega macarrão, espaguete, pega a criança, né? Então, ó, desenvolvendo tudo. Então, tô trabalhando coordenação visomotora, movimento de pinça. Então, pega ali, pede para a criança tirar e tentar, né, encaixar nos buraquinhos, pega o outro, encaixa. Tudo isso eu tô desenvolvendo a criança, estimulando a criança esse desenvolvimento. Tá, Paty, mas e aí a escrita? Então, nós vamos chegar lá. Então, feito isso, né, oferecendo esses tipos de atividades domésticas mesmo, vamos colocar assim, ó, você tá vendo que não tá gastando nada, eu não tô propondo para vocês, nossa, tem custos para fazer isso? Não, em casa mesmo. Então, vamos explorar, trabalhar com o que tem, tá bom? E isso a gente está desenvolvendo na criança e fortalecendo, além do vínculo, né, está fortalecendo e estimulando. Tá, ritmo. Ritmo, o que tem a ver? Sim, a gente pode trabalhar ritmo, né, com a criança para que ela possa então também desenvolver de uma forma, por exemplo, uma sugestão. Ela precisa se desenvolver o tempo e a estrutura. Nessa questão da lousa, né? Então quando chega lá, ela vai ter um ritmo, ela vai ter que ter um tempo de estruturar. Então eu tô olhando e estou escrevendo. Então tem esse ritmo, esse olhar, esse movimento de olhar e escrever. Então eu vou precisar de ritmizar isso também, tá bom? Outra coisa que a gente pode trabalhar, oferecer nessa questão sei lá, de repente antes de chegar no lápis, vamos trabalhar, né? Imaginar, desenhar, contornar, né? Abstratamente. Tanta coisa, tudo isso eu tô então, ó, desenvolvendo outras habilidades também, tá bom? Então tem muitas e muitas coisas para se fazer. Mas então vamos chegar na parte então da escrita. Então a criança chegou lá nos seus 6, 7 anos, né? Já passou pela talvez a escolinha e temos de ter cuidado de que o processo da alfabetização. Então tem muitos colégios, muitas pessoas que às vezes querem atropelar essa fase, porque já me perguntaram, ai, minha filha, 4 aninhos, não está conseguindo escrever. Gente, ainda não é hora de ter essa preocupação. A criança precisa primeiro, aí é onde eu vou chegar na escrita. Antes da criança escrever, ela precisa aprender a ler. Paty, como assim? Ela precisa primeiro se apropriar da leitura para depois vir a escrita. Sim. Então, não é tão fácil. Só que então, se você é uma mãe, um responsável que está ali focado, lendo, então desde cedo, oferecendo leituras, né? Então a criança não lê ainda, mas tem um contato com os livros, já está visualizando as letras, já está ali. Então tudo isso, por trás de tudo isso, na imaginação, ela em algum momento vai trazer à memória, poxa, então quando ela estiver na alfabetização, e que inclusive é sugerido o que? A letra bastão, ou seja, a letra de forma, justamente para a forma de visualizar e se apropriar mais rápido dessa questão de como que seria o tracejado da letra. Então assim, é muito mais fácil a criança, por exemplo, um P, a criança desenvolver na letra bastão a ter que fazer todo o movimento, porque na questão da cursiva tem muito trajeto, né? A letra grudadinha, então precisamos trabalhar toda essa questão de movimento, de formas, então e sobe, desce, dá a voltinha. Então assim, para você que é mais assim da minha época, né? Quando eu fui alfabetizada, por exemplo, então tinha assim o movimento de vai, volta, sobe, desce. E isso nós podemos trabalhar primeiro com a forma bastão, saber que vai, né? Mas não tem tanta, né, curva. Isso que eu queria mais ser clara. Então, até a criança ter essa propriedade das curvas, de juntar as palavrinhas, demora um pouquinho. Então, calma o coração, não precisa, deixa que no tempo certo ela vai se apropriar. Mas primeiro, como eu falei, precisa ter aprendido a ler, porque a partir do momento que essa criança já lê,
né? Então ela já tá lendo, então ela já vai memorizar, né, a palavra. Então vamos supor aqui um exemplo. A criança, bola. Então, bola. Quando ela aprendeu na letra bastão, ela já vai entender e na mesma hora a imagem da bola, aquela bolinha coloridinha, virá em sua memória, que vai ser mais fácil para ela fazer essa transição. Sim. Então, assim, tudo é um processo. E a gente sabe que todo processo demanda tempo. Então, não vamos sofrer, tá bom? Tá, então ela já alcançou, já tá lendo, então agora é o momento. Paty, com 6, 7, 8 anos que se faz essa transição? Pode ser. Ou de repente ainda não, vai depender muito então da aquisição lá atrás, desses estágios de desenvolvimento. A partir do momento ela se apropriou, está segura, aí sim, aí podemos passar para a letra cursiva, tá bom? Porque requer muita habilidade, como eu falei. Outro detalhe importante, ela precisa então primeiro decodificar, né, na leitura. Então, como eu falei, ela decodificou, então ela passa a fazer o processo da escrita, tá? Outra coisa, aprender a escrever sim, um processo bem formal mesmo, que então entre 6 e 7 anos, né, se você está muito preocupado com a idade, então vamos considerar que 6 e 7 anos está num momento legal, tá? Outras coisas também que eu quero sugerir aqui, tá? Passou para cursiva. Como que eu devo trabalhar? O que que eu posso oferecer para essa criança ficar mais habilidosa, né, na questão da letra cursiva, ou fazer um tracejado mais bonito? Ok. Então você em casa, querendo ajustar tudo isso, vamos fazer um treino de 30 minutinhos por dia. Caderno de caligrafia, Paty, o que você acha? Eu ainda sou a favor. Há pessoas que são resistentes, outras que nem gostam nem de ouvir falar sobre caderno de caligrafia. Talvez porque também lá atrás, na sua alfabetização, foi muito, talvez, penalizada. Porque, né, a gente sabe que tem as fases, né, e métodos de aprendizagem que, de repente, lá atrás, via isso como uma forma de castigo. Então, infelizmente, por isso surte às vezes algum desconforto em falar sobre caligrafia, porque, por exemplo, a criança lá atrás, no método mais conservador, ou talvez vamos falar mais antigo, a criança errava, tá, então você vai escrever 30 vezes essa mesma palavra. Então, assim, tá. Então, são métodos que usavam, que não são considerados, né? Eu, pelo menos, aí já não quero entrar nesse mérito, mas assim, correto? Não, né, gente? Quer dizer que então a criança não pode errar? Tá, então assim, vamos oferecer outros tipos, né, de métodos para que essa criança aprenda. O importante é que ela aprenda. A maneira, aí fica a critério de cada um. Mas ainda assim, se me perguntarem, tá, eu ofereço a caligrafia. Não só a caligrafia, outras atividades que demandam, então, atividades motoras e até que ela, então, se aproprie de vez e depois fique de uma forma natural, né, de se escrever, tá bom? E é isso, espero ter contribuído um pouquinho, que você possa aí compartilhar esse vídeo, se de repente foi útil para você, ou se você tem alguma outra dúvida, quiser deixar aí no chat, né, na descrição, ou sugerir novos temas, fiquem à vontade, tá bom? Meu papel aqui é apenas contribuir para a melhoria e a qualidade de ensino dessas crianças, que muito me preocupam, né? Além de que nossos índices estão bem gritantes de abaixo aí do que se esperava até o momento. Isso não só pelo momento desse novo formato, não, mas aqui a defasagem está gritante mesmo na questão da alfabetização, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!